Olá pessoal, bom dia. Como estão todos os meditadores? Hoje é 1º de maio, feriado, e eu decidi fazer um outro vídeo que é complemento àquele vídeo extra cujo título era Como Alterar os Nossos Hábitos. Então tem uma semelhança, mas essa discussão que eu gostaria de fazer hoje é sobre os desejos, que de certa forma tem uma relação com os hábitos também. E tem como base um dos Yoga Sutras de Patanjali, que é um dos yogis teóricos que escreveram um texto, até um texto curto, chamado Os Yoga Sutras de Patanjali, que é a base do aprendizado, né, daqueles que vão seguir a senda da yoga, ou esse caminho da yoga. Então ele tem a ver com a origem desses desejos, que a gente poderia também como pensamentos, né? Os desejos se transformando em pensamentos que afloram em nossa mente. Então, será que a gente pode estar consciente desses desejos e, de alguma forma, se a gente conseguir identificar se esse desejo é sobre alguma coisa má ou sobre uma coisa boa, eu posso ter o poder de modificar esses desejos e não deixar que eles se transformem em hábitos ou novas tendências, que aí na filosofia Vedanta, do hinduísmo, é chamado de sanskaras. Sanskaras são as tendências que a gente traz e que são inatas. A gente traz para essa vida e que são inatas. Então, será que a gente pode modificar esses desejos? Essa é a pergunta inicial dessa discussão. E aí eles discutem que haveria duas formas. Uma forma mais difícil, que é a meditação profunda. A gente está interessado aqui nessa sequência de discussões em meditação. A gente está praticando e eu espero que vocês já consigam sentir algumas modificações pequenas, mas uma meditação mais profunda, quando a gente pensa em yogis, em swamis, que dedicam a sua vida nesse processo, essas modificações ficam mais fáceis. Então, isso não é muito acessível para nós, mas é interessante que a gente entenda como que acontece isso, qual é a teoria, segundo o Vedanta, do surgimento desses desejos. Então a gente vai explicar um pouco, mas antes existe uma segunda opção, também dentro da yoga, do Vedanta, que é chamada Karma Yoga. A Karma Yoga é um tipo de yoga, dentre os diferentes tipos de yoga, que é bastante interessante para nós ocidentais, nós que não temos todas essa experiência toda com yoga e meditação, nós que somos seres normais, né, como a maioria da população, e que aprendemos com esses yogis mais experientes. E a ideia atrás da Karma Yoga, porque Karma é ação. Depois mais para frente, eu vou tentar elaborar um vídeo discutindo termos como o karma, a lei do karma, o dharma, mais para frente para a gente, porque esses conceitos são interessantes, são conceitos originados da filosofia yogi, mas que tem muita aplicação para a gente aqui do Ocidente. Então, karma é ação. E aí, mesmo na filosofia cristã, a gente tem esse conceito de fazer aos outros o que desejamos que os outros façam com a gente. Então, se a gente faz o bem aos outros, é porque a gente gostaria de receber o bem de volta. Então, é uma teoria, na verdade, é uma lei natural, uma lei divina. E a lei do karma, ela está relacionada a isso, mas eu não vou me aprofundar isso agora. Então,
E como é que acontece? Será que é fácil da gente praticar ações boas durante a nossa vida? Na verdade, é um desafio. E a gente, bom, nós somos seres encarnados nessa vida aqui, a gente está tendo experiência nessa vida material e todo mundo sabe, a gente sabe que a nossa vida ela é cheia de vicissitudes, né? A gente luta com problemas que surgem de toda a ordem e a ideia é olhar essas dificuldades, na verdade, como desafios. Então, os yogis chamam isso de uma luta externa. Aí vai ter uma outra luta, que depois a gente vai discutir um pouco mais, que é uma luta interna, que é aquela luta eterna do ego contra o self. Então, essa já é mais uma luta interna, que a gente pode travar essa luta praticando a meditação. Mas a luta externa é essa nossa reação aos diferentes problemas, aos diferentes desafios da vida diária. Então aí é que está. A Karma Yoga ela prega que você deve seguir o que eles chamam de Dharma, que são as ações corretas. Então você vai tentar na sua vida diária tomar atitudes sempre corretas para com os outros com quem você convive, na sua família e na sociedade, que na verdade é o caminho do bem. São aqueles os resumidos nos 10 mandamentos, né? A atitude correta, a atitude ética e a atitude do bem, que sempre visa não só o seu bem exclusivo, que seria uma visão muito egocêntrica, mas o bem de toda a coletividade. Essa é a razão da Karma Yoga. Esse é o principal foco na Karma Yoga. E a Karma Yoga, né, muitos de nós já nos policiamos e fazemos isso. Aliás, né, as constituições de todos os países, na verdade, no fundo, pregam isso. O problema é que, normalmente, os políticos e muitos de nós mesmos não seguimos essas regras. Mas esse é o caminho correto, e esse caminho, se praticado diariamente, se você se conscientiza desse bem, dessa atitude correta na sua vida, e sempre imaginando que você não é um indivíduo isolado. O ser humano é essencialmente um ser social. Então a gente paulatinamente vai refinando as nossas atitudes e isso seguramente tem consequências na nossa forma de pensar. Então a gente automaticamente e aos poucos está alterando esse nosso estado interno, esses nossos pensamentos. Então a Karma Yoga seria um caminho, assim, difícil, mas seria mais fácil do que a meditação. Não estou dizendo que a gente vá abandonar a meditação, muito pelo contrário, a meditação tem seus efeitos e até a curto prazo. Então, o ideal seria se a gente pudesse combinar essas duas coisas, a Karma Yoga com a meditação, e é isso que a gente, na verdade, é o objetivo principal das nossas aulas sobre meditação. Então, é aquilo que algumas filosofias chamam de reforma íntima. Eu tenho esses desafios da vida diária, e até é interessante, tem uma coisa filosófica aí atrás, encarar a vida justamente como esses desafios que a gente deve encarar e tomar as decisões corretas. Então, normalmente é assim, aquilo que incomoda muito a gente, irrita muito a gente, geralmente a gente tem a tendência de evitar. Mas, na verdade, essas filosofias orientais, especialmente o budismo, ele diz que essas coisas que nos irritam em uma pessoa ou em um ato mesmo de uma sociedade, é aquilo que, na verdade, a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Então, esse seria o caminho da Karma Yoga. Será que a gente tem exemplos, ou isso é só santos que conseguem, ou pessoas conectadas com o transcendente? Não. A gente tem vários exemplos, no Brasil mesmo a gente tem vários exemplos. Por exemplo, a gente poderia citar aí Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, recém reconhecida como santa do Brasil,
a Zilda Arnes. Aqui tem um exemplo nosso local, que é o Almir do Picolé. Então tem muitas pessoas, a maioria de nós conhece pessoas que dedicam a sua vida ao altruísmo, à compaixão, em diferentes áreas das atividades humanas. Então isso, na verdade, é possível e é um caminho da yoga, da Karma Yoga. Né? A gente chama diferente, mas na verdade é o mesmo caminho, e esse caminho tem a possibilidade de fazer o que a gente vai chamar de transformação. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que pode ser considerado mais difícil, mas também depende muito de cada pessoa, porque às vezes a gente traz tendências que nos levam a um determinado caminho, e às vezes a nossa tendência é para a prática da meditação e até da meditação profunda ou da yoga, então isso se torna um pouco mais fácil. Então todos nós temos tendências que trazemos. Aí as filosofias orientais e outras tradições de sabedoria, religiosas ou não religiosas, elas acreditam na reencarnação. Então a Karma Yoga, nós traríamos tendências de vidas passadas nessa visão, e a gente, às vezes, não são tendências boas, e cada oportunidade de uma outra vida que a gente tem, a gente trabalharia para melhorar essas tendências. Então, do ponto de vista da meditação profunda, o que é a teoria, o que os Yoga Sutras de Patanjali dizem? Então ele fala sobre um ciclo, que é o ciclo de Samsara Vritti. Samsara seriam tendências que a gente traz de forma inata, e segundo a teoria, de outras existências. Então, na verdade, a gente já vem trabalhando em muitas existências. Não é um trabalho para uma vida só, normalmente, para nós, seres normais. Então, a gente traz essas tendências inatas, chamadas sanskara, no Vedanta, e são essas tendências que geram esses desejos ou esses pensamentos que eles chamam de vrittis. Então, seria um ciclo. O ciclo sanskara vritti, que está continuamente rodando em nossas mentes. E esses desejos, aí a gente poderia, nesse ponto, fazer uma pergunta, que até tem interesse do ponto de vista da neurofisiologia, eu mesmo tenho interesse. Da onde surgem esses pensamentos? Então, nos surge uma determinada ideia. E essas ideias, às vezes, podem aparecer até em sonhos, em intuições, mas um pensamento, um desejo, parece que ele surge do nada. Então, os yogis, na filosofia Vedanta, eles fazem uma analogia muito interessante. Então, os pensamentos seriam como bolhas que surgem do fundo de um lago. E aí essas bolhas começam a subir, até que eles chegam na superfície e se afloram como um pensamento. Então, seria assim que aconteceria em nossa mente. Então, um desejo, um pensamento surge devido a determinadas tendências. Então, a gente já traz essas tendências que propiciam esses pensamentos e esses desejos. Aí já entraria essa teoria do karma e da lei do karma. E se expressam com um pensamento. Um pensamento vai gerar uma palavra e vai gerar um ato. Então, aí isso aqui a gente já discutiu naquela aula sobre a origem dos hábitos, se a gente tem condição de modificar nossos hábitos. Então, um ato é um comportamento e ele pode ser produto de um desejo não exatamente ético ou mal, mas também pode ser produto de um desejo bom. Será que eu posso selecionar isso e aos poucos ir modificando a nossa forma de pensar? E até, será que é possível a gente modificar esses sanskaras, essas tendências inatas que a gente traz? E os yogis dizem que sim. E aí que entra a meditação e a meditação profunda. Então, nesse ciclo de coisas que a gente traz naturalmente do nosso karma, os sanskaras, as tendências, e essa transformação em pensamentos, então, quando eles surgem e começam a se aflorar, antes mesmo deles adquirirem força psíquica para se transformarem num pensamento
que se torna consciente para nós, e automaticamente num ato, você consegue, como se você conseguisse parar ou abrir essa janela, porque esse processo é muito rápido, é como se fosse um ato reflexo. Ele acontece muito rápido na nossa mente. Mas quando você começa a praticar a meditação profunda, então o yoga ele consegue reconhecer o surgimento dessa tendência se transformando num pensamento e trocar o pensamento. Então, se eu me encontro numa situação que alguém está me irritando, me provocando, ou numa discussão, em alguma situação, no trânsito, o que seja, eu faço a expansão dessa janela, eu aumento, é como se eu tornasse o acontecimento em câmara lenta, e aí eu consigo decidir. E aí entra o tal do livre-arbítrio, né? Que muitas filosofias discutem. E aí eu consigo decidir sim ou não. Então, se eu vou ter um ataque explosivo, eu digo não. Acalme, respire e mude o seu pensamento, e aí, consequentemente, você muda a sua ação. E esse processo sendo contínuo, ele vai, é como se, então você tem o ciclo Sanskara Vritti, e você vai refinando isso, mas aí eles sempre estão falando ao longo de muitas vidas, né? A vantagem disso é que aquela evolução que você conseguiu numa determinada existência, ela é cumulativa e nunca a gente tem o retorno. Então, vamos dizer, se a gente renasce para continuar esse caminho de evolução espiritual, a gente já renasce de um nível que a gente conseguiu numa determinada vida. Por isso que é interessante que a gente tenha consciência e aproveite de maneira mais positiva essas experiências que a gente vive numa determinada existência, que são os desafios da nossa vida. Na família que a gente construiu, nas relações de trabalho, no próprio tipo de trabalho. Então, cada um, e essa é uma coisa difícil de descobrir, tem o seu Dharma. O Dharma é o caminho correto, é o caminho que a gente deveria seguir. Então, se você descobre o seu Dharma, então a sua vida flui com menos resistência. E aí acontece uma coisa interessante que ele discute. Então, existe uma. Normalmente a gente tem um conflito daquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente realmente faz. Então, o sanskara, que é a nossa tendência, ele aflora no nosso pensamento: eu tenho um desejo inato de fazer alguma coisa. Às vezes até a escolha de uma profissão. E essa também, assim, a juventude em geral tem dificuldade. Eu nasci para quê? Qual que vai ser o meu trabalho? Na verdade, não só a juventude, às vezes a gente até na vida adulta mesmo. Então, você tem o desejo de fazer alguma coisa, mas o seu ato é em sentido contrário. E aí acontece esse conflito. Você fazendo esse treinamento da yoga, isso te propicia a ir filtrando essas más tendências ou reciclando elas, porque esse ciclo, na verdade, é contínuo. Esteja você dormindo, sonhando ou acordado, esse ciclo vritti, sanskara vritti, ele é contínuo. E esses pensamentos, esses desejos vão aflorando. Mas se você conseguir esse controle, né, a gente sabe que a meditação é um controle da mente, é uma ferramenta que te faz controlar a mente. Então a gente pode ir refinando esses pensamentos e substituindo essas tendências más por tendências boas. E assim você vai tendo esses resultados. E é interessante, né? As coisas, a gente sempre fala, né, que as mudanças da meditação, elas são bastante sutis. Mas a gente percebe mudanças. E é questão de ir trabalhando. Por isso que a gente diz que a meditação é até um presente que a gente ganha para a vida toda. E é uma forma desse refinamento, né? Você vai se tornando uma pessoa mais com maior compaixão, com maior empatia. Então você vai mudando as suas tendências, até que a gente eventualmente chegue num nível angelical, né?
Então, e aí um dos construtores dessa filosofia Vedanta é o Sri Ramakrishna. Ele tinha um ashram à beira do rio Ganges, como tem muitos ashrams na beira do rio Ganges. O rio Ganges tem uma largura muito grande, e se sabe da física que sempre que você tem um fluxo, como o fluxo de um rio, no centro do rio é onde você tem as resistências maiores, onde você tem aquela correnteza, o fluxo mais livre de resistência. À medida que você se aproxima das margens, você vai ter uma resistência maior. Isso é a mesma coisa para aqueles que estudam a fisiologia, o que acontece num vaso sanguíneo. Sempre o fluxo é maior no centro do tubo. A gente pode encarar como tubo respiratório também. O fluxo de ar ocorre com menor resistência no centro dessa tubulação. E aí ele diz, então um pescador que sai com um barco de uma margem do Ganges, para ele atingir o centro, vamos dizer que ele queira descer o rio a favor da correnteza, mas ele faz um esforço para chegar até o centro. Essa seria a nossa luta diária contra as vicissitudes da vida. Mas no momento em que ele, com aquele esforço, porque isso é um esforço, uma energia psíquica que a gente investe para melhorar, ele eventualmente chega no centro do rio, e aí ele só, com a sua vela, ele pode ficar tranquilo e ele vai se deslocando no fluxo, o fluxo do tal, o fluxo sem resistência, e isso é possível com o processo de meditação para que a gente obtenha na nossa própria vida. Então, que a gente não tenha que lutar tanto contra essas vicissitudes, que a gente encare essa luta como se fosse desafios, e aí, trilhando esse caminho do bem, a sua vida fica mais fluida, mais tranquila, e até essas coisas que acontecem normalmente para a gente começa a notar, isso eu já num nível bem baixo, vamos dizer assim, mas eu já consigo, a gente chama de as sincronicidades, começam a acontecer coisas mais boas com mais frequência, quer dizer, garantindo que você está no caminho correto do Dharma. Então, era isso que eu queria discutir com vocês, espero que tenha sido útil, e depois eu tento preparar uma discussão sobre o karma, a lei do karma e o dharma, que também tem muita utilidade durante a nossa vida diária. Obrigado, pessoal.